Qual é a melhor igreja para se congregar, na sua opinião? Qual é a melhor igreja que existe na face da terra? Se você pensou a igreja de Tarumã, é o mínimo de coerência que você pode ter, né? Já que você é daqui. Mas a gente tende a pensar na nossa igreja. Talvez se você não é originalmente daqui, você vai lembrar de uma igreja que você frequentou na infância, que você tem um carinho profundo, ou de uma igreja que você por muitos anos esteve, ainda que não tenha sido na infância, e hoje talvez você esteja aqui de visita, de passagem, ou até mesmo frequentando. Mas a gente tende a pensar que a melhor igreja para a gente ir é aquela que a gente gosta. É aquela igreja que a gente se sente bem. Aquela igreja onde a gente se identifica com as pessoas, com o ambiente, com a cultura, com o jeito de fazer as coisas, o jeito de pensar. Eu estendo um pouquinho a pergunta, pergunto para você então, qual que é a melhor denominação? Agora ficou mais fácil, né? Você, como um bom presbiteriano de carteirinha, vai dizer, IPB. Tem que ser IPB, né? Não pode ser só presbiteriano, tem que ser a do Brasil. Porque você é presbiteriano tatuado lá dentro do coração. Se fizer uma cirurgia, está escrito presbiteriano lá dentro. A gente tende a pensar que a nossa igreja é a melhor, e a nossa igreja local, então, é a mais acolhedora, a mais interessante, a mais agradável. E é assim que a gente pensa automaticamente, muitas vezes, porque é como a gente se sente, na verdade. E se a gente for convidar alguém para participar de uma igreja, a nossa tendência é participar de qual? Vem participar da nossa. Vem frequentar comigo. A minha igreja é uma bênção, é uma maravilha. Se você frequenta uma igreja que você não recomenda, acho que tem algum problema sério nisso, não é verdade? Espero que você recomende essa igreja a outras pessoas, que você se sinta tão bem aqui a esse ponto. Mas a verdade é que pode existir um grande problema quando a gente tem um amor desmedido pelo lugar onde a gente está, pela igreja que a gente congrega, ou até mesmo pela denominação na qual a gente serve. Porque o reino de Deus, ele é mais amplo, ele é muito maior, ele é mais profundo do que aquilo que a gente consegue conceber pelos nossos olhos. Até mesmo do que aquilo que a gente consegue conceber pela nossa mente, pelo nosso entendimento. Porque até no nosso entendimento, por mais esclarecidos que nós sejamos, a gente não consegue compreender tudo que Deus faz, aonde Ele faz e como Ele faz. Eu, como pastor presbiteriano, é claro que eu vou dizer para você também que a igreja que eu mais simpatizo, que eu mais amo e que eu mais recomendaria é a IPB. E a igreja que eu amo e faço parte é a igreja do Tarumã. Mas eu não posso deixar de reconhecer e quero dizer aí para você que você também não pode deixar de pensar e lembrar que o reino de Deus é muito maior. E que nem sempre aquilo que nós semeamos para a igreja nossa, aqui, a igreja local. Nós vamos reler um texto que nós lemos durante a liturgia, e isso não é mera coincidência, mas aconteceu, vamos dizer assim, de maneira propositada, porque o pastor Tiago, ao fazer os textos da liturgia, e quando eu escolho os textos da pregação, nós utilizamos a mesma fonte, que é um material chamado lecionário. Nesse lecionário, que segue o calendário litúrgico cristão, ele tem textos para os finais de semana. E geralmente eu prego nos textos do próprio lecionário. Então por isso que coincidiu aí. E você vai ler comigo então de novo o capítulo 9 de Marcos. Vou convidar você a abrir comigo no Evangelho de Marcos, capítulo 9. Mas nós vamos ler alguns versículos a mais do que foi lido na liturgia, porque nós vamos ler a partir do versículo 38 até o versículo 50. Na liturgia nós iniciamos no 42, mas agora nós vamos ler do versículo 38 até o versículo 50. E esse texto é o texto que conduz a nossa palavra, pregação, ministração da palavra de Deus nessa noite, que vai nos ensinar que a nossa fé é provada na igreja. Ela é forjada no meio do povo de Deus, através dos relacionamentos saudáveis que nós temos dentro da igreja e na compreensão de qual é a verdadeira e melhor igreja que existe para se frequentar. Marcos capítulo 9, versículos 38 a 50 diz assim, e eu convido você a acompanhar a leitura que eu vou fazer em voz alta. João disse a Jesus: Mestre, vimos um homem que expulsava demônios em seu nome, mas nós o proibimos de fazer isso, porque ele não nos seguia. Mas Jesus respondeu: Não o proíbam, porque não há ninguém que faça milagre em meu nome e logo a seguir possa falar mal de mim. Pois quem não é contra nós é a favor de nós.
Pois aquele que lhes der de beber um copo de água, em meu nome, porque vocês são de Cristo, em verdade lhes digo que de modo nenhum perderá a sua recompensa. E se alguém fizer tropeçar um destes pequeninos que creem em mim, seria melhor para esse que uma grande pedra de moinho fosse pendurada ao seu pescoço e fosse jogado no mar. E se sua mão leva você a tropeçar, corte-a, pois é melhor você entrar aleijado na vida do que tendo as duas mãos ir para o inferno, para o fogo que nunca se apaga, onde não lhes morre o verme e nem o fogo se apaga. E se o seu pé leva você a tropeçar, corte-o, pois é melhor você entrar na vida aleijado do que tendo os dois pés sendo lançado no inferno, onde não lhes morre o verme, nem o fogo se apaga. E se um dos seus olhos leva você a tropeçar, arranque-o, pois é melhor você entrar no reino de Deus com um só olho do que tendo os dois e ser lançado no inferno, onde não lhes morre o verme e nem o fogo se apaga. Porque cada um será salgado com fogo. O sal é bom, mas se o sal vier a se tornar insípido, como lhe restaurar o sabor? Tenham sal em vocês mesmos e paz uns com os outros. Vamos orar mais uma vez? Feche seus olhos, vamos falar com Deus e clamar para que Ele ministre o nosso coração. Senhor Deus, muito obrigado pela rica oportunidade de estarmos na sua casa. E nessa hora, nesse culto que é para o Senhor, sermos ministrados, ensinados pelo próprio Deus na sua poderosa palavra e pela presença doce, santa e poderosa do seu Espírito, que ministra o nosso coração de dentro para fora, que fala conosco a partir do nosso interior. Que o Senhor possa, Pai querido, ministrar as nossas mentes, os nossos corações, as nossas ações, reações, o nosso modo de pensar e de falar, seja moldado pela sua palavra pregada nessa noite, ó Pai. E nós sejamos desafiados a um novo agir, a uma maturidade cristã, a um recomeço, a novos caminhos, a caminhos aplanados na frente do Senhor. Pai querido, sustenta a tua igreja e o teu povo, é o que nós oramos. E peço também que o Senhor use a minha vida, apesar de mim, que o Senhor me sustente e ministre através da minha boca, em nome de Jesus. Amém. Amém. Se eu perguntei quais eram as melhores igrejas e denominações para se frequentar, vale fazer a pergunta também qual é a pior. Eu tenho certeza que se você pensar aí qual a denominação que você não recomendaria, talvez venha até uma lista na sua cabeça. A gente tende, ainda mais dentro do nosso ambiente presbiteriano, a ter uma certa repulsa, reprovação, principalmente pelas denominações excessivamente midiáticas e que são extremamente voltadas a um discurso de prosperidade e bens materiais, não é verdade? Só faltei falar nome, né? Mas você entendeu bem o que eu estou dizendo. E a gente tende a entender que essas denominações, elas são infiéis, injustas, e de fato muitas vezes são. Mas será que a gente consegue olhar para lugares como esse e reconhecer que ali há reino de Deus? Que nós podemos chamar pessoas que vão nesses lugares de irmãos? Será que a gente consegue reconhecer essas pessoas como parte da nossa igreja? Veja o que acontece no texto que a gente leu. João chega para Jesus e fala para ele que tinha um homem expulsando demônios, mas que eles proibiram. Eles falam, Jesus, olha, ele estava lá fazendo aquilo que o Senhor mandou, mas a gente falou para ele, pode parar. Sabe por quê? Porque não era do nosso time, não estava na nossa equipe, não era da mesma bandeira nossa, ele não andava com a gente, mas ele estava lá fazendo o ministério dele independente. Acredita, Jesus? Olha que petulância da parte dele. Não ser dos nossos e querer carregar o seu nome? E Jesus fala, não, você entendeu tudo errado. Não é isso. Como é que alguém vai fazer milagres no meu nome, vai me servir e vai ter alguma autoridade para falar mal de mim depois? Deixa ele. Você não pode impedir, não o proíbam. Porque quem não é contra nós, está junto de nós. Trabalha em favor do reino de Deus. E esses também receberão a sua recompensa quando agem em nome de Jesus. O texto vai continuar com instruções de Jesus a respeito ainda dessas coisas. E eu mesmo já utilizei esse texto aqui para falar dos pequeninos como as crianças, né? E a gente às vezes faz mau uso desse texto. Mas esses pequeninos que aparecem aqui no versículo 42 não necessariamente são aqueles de baixa estatura ou aqueles que são jovens de idade, os infantes. As crianças, os bebês. Aqui está falando daqueles que talvez sejam iniciantes na fé. Pequenos porque têm pouca jornada,
ou talvez, ainda que muita jornada, pouca maturidade, pouco desenvolvimento na fé. E Jesus olha para eles e diz assim, olha, se você olha para esse que ainda talvez tenha uma compreensão menor do que a sua, ele é um pequenino. Ele precisa de orientação e não de exclusão. E você precisa, então, aceitá-lo, recebê-lo e orientá-lo, porque aquele que fizê-lo tropeçar, era melhor mesmo que ele tivesse sido afundado no mar com uma grande pedra de moinho. E ele continua dando instruções a respeito do nosso corpo, e o pastor André Aldo trouxe para nós aqui uma palavra verdadeira, né, que se a gente fosse levar o pé da letra, talvez seríamos uma igreja toda de pessoas com deficiência, com muletas, com cadeiras de rodas, sem os olhos, sem pedaços de várias partes do corpo, porque se a gente fosse levar ao pé da letra o fato da gente pecar com alguma parte do corpo, ter que arrancar, talvez nós nem estivéssemos vivos mais. Mas ele começa a dar uma série de instruções, nós vamos entender por que ele fala todas essas coisas, ainda com relação ao fato da gente olhar para o outro, que segue a mesma fé que nós, mas como não é da nossa bandeira, a gente ainda assim não recebe ele. E o que isso tem a ver com tirar um pedaço do meu corpo fora? Como que isso se relaciona? E ele ainda vai terminar ali o texto falando a respeito do sal e do fogo. Pois bem, vamos olhar para esse texto e ver quais são as lições que ele tem para nos ensinar a respeito da nossa vivência como igreja e de uma fé que é provada na vida da igreja. A primeira lição que a gente pode tirar desse texto é justamente uma resposta para a primeira pergunta que eu fiz ao iniciar essa palavra, essa mensagem. A melhor igreja não é a nossa igreja. A melhor igreja para se congregar não é a igreja que a gente gosta. A melhor igreja para se congregar não é a que mais a gente se identifica. A melhor igreja para se congregar é a igreja de Cristo. E a igreja de Cristo é muito maior do que essas paredes. Muito maior ainda que a denominação presbiteriana. Muito maior ainda do que os crentes do Brasil ou daqueles que a gente, na nossa pequenez, considera que são os verdadeiros crentes do Brasil. Pode ser que você olhe para a denominação A, B, C e diga, essas eu ainda consigo entender que são meus irmãos. Uns eu gosto de chamar de primo, mas os outros eu aceito como irmãos. Mas tem uns que ainda que carregam o nome evangélico, Deus me livre de ser associado com eles. Mas eu quero desafiar você a pensar hoje um pouquinho além das nossas quatro paredes, um pouquinho além das nossas compreensões mentais e perceber a verdade do reino de Deus, que é muito mais amplo do que aquilo que a gente consegue conceber. J.C. Ryle fala para nós, que é um teólogo, fala para nós que é 1000 vezes melhor que o trabalho de Deus esteja sendo feito por outros do que não esteja sendo feito de maneira nenhuma. E muitas vezes a gente tem dificuldade de aceitar isso, de que o Senhor, na sua graça, na sua sabedoria, utiliza lugares que a gente reprovaria para que o evangelho seja proclamado. Você consegue reconhecer que tem denominações e igrejas que a gente nem acha tão séria assim, mas que alcançam lugares que a gente não alcança? Com o nosso jeitão? A gente não chega lá? Sabe aquela que tem toda a cidade? Que todo bairro tem 1, 2, 3? E que a gente gosta de caçoar e fazer meme? Pois é, eles chegaram lá com o evangelho e pregam o Senhor Jesus. O evangelho chegou pela boca deles. E nós? Fomos lá? Não, mas daqui nós falamos o quanto eles são ruins. Daqui, da nossa falta de trabalho, da nossa falta de movimentação, nós somos capazes de fazer como João e os discípulos, de dizer, Senhor, eu por mim proibia eles de pregar o evangelho, porque é só vergonha para o nome de Deus. Porque não é do jeito que eu gosto, não é do jeito que eu me identifico e não é do jeito que eu acho certo. Com isso eu não estou dizendo para você que a qualquer custo nós aceitamos e assimilamos como parte da família de Deus qualquer um e que se proclamar cristão, evangélico, porque até no nosso meio a gente precisa fazer essa distinção muito clara. Não são todos que dizem que são da igreja que de fato professam a fé profunda em Cristo Jesus. A fé genuína em Cristo Jesus. Tem muita gente que simpatiza com o ambiente. Tem muita gente que simpatiza com as pessoas. Tem gente que gosta do hábito do domingo. E se sente deslocado se não vem na igreja no domingo, mas que não professa a fé genuína em Cristo Jesus. Então a gente não precisa ir lá na outra denominação, a gente precisa fazer esse filtro em casa, aqui mesmo, uns com os outros e talvez conosco principalmente, quando a gente para pensar, será que eu mesmo sou um portador da fé genuína ou sou só um igrejeiro costumeiro?
Talvez seja só um presbiteriano e talvez não seja um verdadeiro cristão. Talvez eu até seja alguém de uma certa influência institucional dentro da minha igreja, mas não conheço aquele que motiva a existência dessa igreja, que é Cristo Jesus. Não o conheço de perto. Então, o que eu não quero dizer aqui para você é que todo mundo que carrega o nome de evangélico é necessariamente família da fé, mas que todo aquele que carrega o nome de Cristo, que faz o que faz em nome de Jesus, não pode falar mal de Jesus logo em seguida. Então, esses são chamados de irmãos. Se eles trabalham pelo reino, em prol do reino, em nome de Cristo, então são dos nossos. E nós devemos olhar para essas pessoas como parte da nossa igreja. Sejam para outras denominações em que a gente acha que elas são de classe B, C, D, ou até de classe nenhuma, sem classe. Talvez a gente devesse parar de fazer essa separação e distinção e olhar como irmãos que estão batalhando pela mesma fé que nós, a fé genuína em Cristo Jesus. Tem um pouco mais de respeito, consideração e talvez até mesmo parceria com esses de outras denominações e outras formas de expressar a fé em Cristo Jesus, que talvez a gente realmente não consiga se encaixar, mas não devemos deixar de reconhecer que o Senhor também está nesses. Talvez você vai encontrar pessoas assim no seu círculo de amigos, dentro da sua própria família, no seu ambiente de trabalho, pessoas que são de outras tradições religiosas cristãs, evangélicas, que são fiéis ao Evangelho de Cristo Jesus, e que são irmãos, e que nós podemos chamá-los de irmãos. Às vezes a gente pode olhar, talvez, então para outras pessoas, não só de outras denominações, e fazer esse tipo de exclusão. A gente corre o risco de fazer isso até mesmo com pessoas que são da nossa mesma denominação, mas não são da nossa aqui. Não é aqui do Tarumã, porque o Tarumã é o Tarumã, né? O resto que vem atrás, sigam-me os bons. E às vezes a gente se porta dentro da nossa própria denominação, dizendo, aquela igreja eu não gosto muito, porque aquelas pessoas lá são muito metidas, ou elas são simples demais, ou elas falam de um jeito que eu não gosto. Não gosto daquele pastor, não gosto daquele líder, eu não gosto daqueles adolescentes, daqueles jovens, ou daqueles casais. Eu acho os idosos daquela igreja assim ou assado. E a gente é capaz de fazer o que João fez, às vezes até mesmo com gente da nossa própria bandeira, por assim dizer. Gente do nosso próprio meio em que a gente se sente ainda mais especial e melhor, porque se não é daqui, então não é bom. Olha, ele é crente, eu reconheço, ele é irmão na fé, mas ele vai ser bom o dia que ele passar pelo Tarumã. O dia que ele souber o que é o Tarumã, e ele vai aprender a ser crente de verdade. E aí a gente se sente ainda mais especial e mais importante. E faz tudo aquilo que Jesus pediu para a gente não fazer, que é reconhecer esse como irmão, porque ele faz em nome de Cristo. Paulo ainda fala em Filipenses 1,18 que uma vez que Cristo, de qualquer modo, está sendo pregado, quer por pretexto, quer por verdade, também com isso me regozijo, sim, e sempre me regozijarei. Se está pregando o nome de Cristo, se carrega o nome de Cristo, mesmo que seja da mesma denominação, mas de uma outra igreja, a qual eu não conheço bem, eu não faço parte, eu não posso me dar o direito de exercer algum julgamento ou de dizer, é meu irmão, mas que ele fique lá e eu fique aqui. Não, porque essa aqui não é a melhor igreja que existe. A melhor igreja que existe é a igreja de Cristo. E esse irmão faz parte da igreja de Cristo. Mas aí a coisa se agrava ainda mais. Porque não satisfeitos e muitas vezes excluídos de outras denominações, outras tradições cristãs, não satisfeitos em olhar torto para os que são da minha denominação, mas não são da mesma igreja que eu congrego, domingo após domingo, eu sou capaz de olhar para o irmão que senta do lado do meu lado no banco, e dizer que ele não é tão crente como eu. Eu me sinto no direito de me indignar com ele e me incomodar com o jeito dele ser, e achar que um dia ele vai chegar no meu patamar, que um dia ele vai ser crente como eu sou. Mas até lá, como ele me irrita, como ele me cansa, com todos esses jeitos que ele tem. E aí a gente se sente no direito e no desejo
E, de fato, muitas vezes excluímos esse irmão. Ou escolhemos com quem nós vamos andar e com quem nós não vamos andar. É verdade, sim, e a gente precisa sempre lembrar disso, quando a gente fala de relacionamentos, em que a gente adquire afinidade por um ou por outro, e a gente adquire proximidade com um ou com o outro, mas dentro do corpo de Cristo não deve haver divisão. Não deve haver facção, a palavra fala isso. Não deve haver brigas, discórdias, mas a união plena do Espírito de Cristo sobre nós. Nós somos unidos com Ele porque somos todos da mesma igreja. Não só porque somos todos aqui do Tarumã, não só porque somos todos presbiterianos, mas muito mais do que isso porque somos todos da família de Cristo Jesus, da igreja de Cristo Jesus. E essa é a melhor igreja para se congregar. Sendo essa a melhor igreja, todos aqueles que fazem parte dela são meus irmãos, igualmente amados, recebidos e acolhidos por mim, dentro da igreja, quando eu os encontro. Respeitados, assim como eu gosto de ser respeitado dentro da igreja de Cristo. É verdade, sim, que a gente vai encontrar disparidade de maturidade, não é verdade? Gente que está mais nova na fé e ainda tem dificuldade de entender algumas coisas e talvez vai agir e reagir de maneiras que você, mais experiente, pode achar reprovável. Mas qual é o nosso papel? Se indignar? Gritar? Dar bronca? Exortar. Com amor, com temor e pela palavra. E é difícil. Porque às vezes é mais fácil para a gente se exaltar e se indignar, mas a gente precisa acolher e cuidar. E eu digo para você que a impaciência que nós temos com aqueles que são menores e mais limitados no seu conhecimento, ela revela não a fé imatura do outro, mas a nossa. A impaciência do nosso coração revela a imaturidade da nossa fé. Revela o quanto nós é que precisamos ainda crescer. E enquanto a gente acha que está se colocando numa posição em que já sabe aquilo que a pessoa está fazendo de errado e que não erra nesse mesmo erro, na verdade nós estamos incorrendo no erro da impaciência, da intolerância, da exclusão daquele que Cristo Jesus incluiu na sua igreja. E quem somos nós para tirar esse do meio do corpo de Cristo? Nem temos esse poder. Mas isso revela a imaturidade da nossa fé. A melhor igreja não é a nossa. Não é aquela que é do nosso jeito. Não é aquela onde a gente tem mais afinidade. Não é aquela que a gente foi criado ou conhece há mais tempo. Mas a melhor igreja é e sempre será a igreja de Cristo, que é muito maior do que aquela que a gente consegue compreender. Ou até mesmo reconhecer. E é por isso que nós precisamos de humildade e o olhar do Senhor sobre a igreja, para que nós possamos então tratar os irmãos com amor, com cuidado, com respeito, com exortação, com instrução, mas sempre com igualdade, como irmão na fé que é comigo. A segunda lição que a gente pode aprender então desse texto também, além de que a melhor igreja não é a nossa, mas é a igreja de Cristo, é que essa melhor igreja, a igreja de Cristo, a melhor igreja recebe e reconhece os seus irmãos. Veja o que diz então o texto a partir do versículo 42 a respeito desses pequeninos. Nós estamos falando aqui então das pessoas que são mais imaturas, são novas e que talvez não nos seguem e que talvez estão vivendo a fé em uma outra experiência e que talvez realmente não conheçam o evangelho como nós conhecemos, ou talvez sim, conheçam melhor do que nós e nós temos a petulância de achar que não, que eles não conhecem. Esses precisam ser reconhecidos e incluídos e tratados como irmãos genuínos na nossa fé. Porque aqueles que fazem o oposto disso, é melhor então que eles fossem afogados no mar. Os moinhos antigamente utilizavam uma grande pedra, uma peça única de pedra, para que com o seu peso e com o giro do moinho, e os grãos eram jogados embaixo dessa pedra, e ela então se movimentando, ela moía os grãos que ali estavam. Essa pedra é uma pedra pesada, grande, e que se for amarrado no pescoço de alguém e jogado no mar, garanto para você que vai afundar. O que o texto está dizendo, talvez até de uma maneira figurada e eufemística, é que é melhor morrer do que fazer alguém tropeçar. E que quando a gente olha para alguém e diz,
você fala que é crente, mas para mim você não é crente porque você não é da minha igreja, você não é da minha denominação, ou porque eu acho que você não é igual a mim, tão bom quanto eu, é melhor que você morra do que faça isso. Porque isso é algo que não é tolerado no reino de Deus, a exclusão do outro irmão. É algo que não faz sentido no meio da vida da igreja, se a gente fizer isso tropeçar. E a gente precisa lembrar que talvez o nosso comportamento pode fazer pessoas serem trôpegas na fé, tropeçar na fé, que elas tenham dificuldade de se envolver na fé, ou até mesmo a nossa falta de acolhimento e recepção pode fazer com que alguém rejeite a possibilidade de retornar à fé. Quantas pessoas têm histórias de falta de acolhimento, cuidado, recepção, amor que receberam dentro da igreja e por causa disso não quiseram mais voltar nesse lugar. Mas graças a Deus pelas histórias daqueles que foram amados, cuidados, recebidos e bem recebidos no meio da igreja, reconhecidos como irmãos e por isso permaneceram firmes na fé, vieram a amadurecer na fé. E esse deve ser o nosso padrão. O padrão de pessoas que olham para as pessoas que estão no nosso meio, que estão em outras tradições, ou até mesmo, principalmente aqueles que não conhecem o Evangelho, para que eles se acheguem a nós e conhecendo do Evangelho, eles venham a permanecer no nosso meio, porque são recebidos, bem tratados e amados como irmãos que são feitos em Cristo Jesus. Filipenses 2, 3 e 4 fala: não façam nada por interesse pessoal ou vaidade, mas por humildade, cada um considerando os outros superiores a si mesmo, não tendo em vista somente os seus próprios interesses, mas também os dos outros, o interesse dos outros. Ainda em Mateus 20, do versículo 26 ao versículo 28, diz assim: não será assim entre vocês, ao contrário, quem quiser tornar-se importante entre vocês, deverá ser servo. E quem quiser ser o primeiro, deverá ser servo dos demais, tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Em Jesus, nós somos filhos aceitos e somos feitos filhos de Deus pelo sangue de Cristo Jesus e somos bem recebidos. Eu quero dizer para você que mesmo que você não se sinta bem recebido numa igreja, saiba que Cristo Jesus te recebe e te faz filho em Cristo, filho de Deus, e você é aceito, adotado em Cristo Jesus, uma vez alcançado pela graça salvadora. Mas que fica para nós, sim, a lição e a tarefa de imitar a Cristo como aquele que recebe e aceita todos os seus filhos, seja onde eles estiverem. E olha, eu te digo que quem faz parte da família da fé, nunca fica sem lar. Se aonde você for, a cidade que você for, passear, morar, você sempre vai encontrar família na família da fé. Quando existe uma igreja fiel que obedece o Senhor Jesus e que não faz acepção de pessoas, que não exclui aqueles que são diferentes, mas que os recebe com carinho, a gente sempre encontra lar onde a gente vai. E a verdade é que a gente mesmo aqui prova disso. Graças a Deus temos pessoas de diversos lugares aqui do Brasil que passaram por aqui e permaneceram por aqui porque aqui encontraram lar. E precisamos continuar assim. Podemos melhorar mais para que a gente não tenha tantas histórias também daqueles que não quiseram permanecer, mas cada vez mais histórias daqueles que foram recebidos e aceitos. C.S. Lewis, no seu livro Cristianismo Puro e Simples, quando ele defende o porquê dele escrever esse livro a respeito do cristianismo, ele fala que o desejo dele não é que as pessoas sejam direcionadas a uma denominação específica, mas que eles venham conhecer a fé genuína em Cristo Jesus. E ele diz que essa fé genuína é como um saguão de uma casa, de um lugar, de uma edificação, e ele quer trazer as pessoas a esse saguão. E que as igrejas, as denominações, as tradições religiosas da fé genuína em Cristo Jesus, elas são como portas que levam a diferentes cômodos. E ele diz, a fé precisa ser apresentada. As pessoas precisam entrar por esse saguão. E todos que passam uma vez pelo saguão fazem parte da mesma família. Porém, no saguão não tem lareira, no saguão não tem mesa de jantar, no saguão não tem as pessoas para acolher e lugar para ficar. A gente precisa ser direcionado para um lugar, para uma das portas. É nos cômodos que a vida acontece. O saguão é só um lugar de passagem.
mas que ao olhar para portas diferentes das nossas, a gente possa olhar com amor. Se a gente olha e percebe que são denominações, igrejas em que há injustiça na pregação da palavra, infidelidade na pregação da palavra, ou muito rasa essa pregação, devemos orar para que o Senhor atue e trabalhe ali, para que eles cresçam. Se olhamos que são denominações que carregam o nome de evangélica, cristã, protestante ou qualquer outra coisa sinônima, mas que não são verdadeiramente cristãos, nós devemos orar, porque a Bíblia fala para a gente orar até pelos nossos inimigos, para que eles venham a conhecer o Jesus verdadeiramente e venham se arrepender de seus pecados e possam carregar o nome de Cristo com honra. Se são irmãos que professam a mesma fé, mas que agem de maneira diferente por causa de uma ou outra tradição doutrinária, então nós devemos olhar com amor e trabalhar junto deles, para que o reino de Deus venha a crescer. Interessante essa figura de Lewis, não é mesmo? De perceber que todos nós fazemos parte dessa mesma família e devemos receber esses irmãos. Porque existe um efeito altamente destrutivo daqueles que investem forças em excluir, extirpar ou diminuir o valor daqueles que são diferentes no meio da igreja de Cristo. Nós somos chamados a olhar para os irmãos como irmãos iguais. Se imaturos, carentes de instrução. Se maduros, nós devemos então parar aos pés para ouvi-los ensinar. E se verdadeiramente crentes, serão sempre prontos também a serem ensinados. Assim como nós também devemos ser sempre prontos para sermos ensinados até mesmo pelo imaturo, que nos ensina a ter mais paciência, no mínimo, para que nós possamos andar com ele como irmão, um para um, de igual para igual, ombro a ombro, entendendo que ele faz parte da mesma fé. Se antes a impaciência então revelava uma fé imatura, aqui nós entendemos que se a melhor igreja é aquela que recebe e reconhece os seus irmãos, a exortação, o cuidado, o zelo por esse irmão revela então uma família de fé genuína em Cristo Jesus. Aí isso revela a maturidade da igreja. Se é uma igreja que sabe receber, acolher, então é uma igreja que revela a fé genuína em Cristo Jesus. A terceira lição que nós podemos aprender aqui com esse texto, além das lições que nós já ouvimos, que a melhor igreja não é a nossa, mas é a igreja de Cristo. Em segundo, que a melhor igreja é aquela que recebe e reconhece seus irmãos. A terceira lição que nós aprendemos é que a melhor igreja é aquela que vive em busca de santidade. É assim que a gente reconhece qual é uma boa igreja para se frequentar. O texto fala para nós, então, continua, dizendo que se a gente, então, fizer um deles tropeçar, era melhor que a pedra de moinho fosse pendurada no nosso pescoço e nós jogados ao mar, e de repente parece que ele muda de assunto, parece que não tem muito a ver, ele começa a falar, e se seu olho, e se sua mão, e se os seus pés fazem você tropeçar, é melhor que você corte fora. E qual a relação disso com tudo isso que ele vinha falando? Ele quer dizer para nós, ao invés de você achar que tem que cortar da sua vida, da sua igreja, aquele irmãozinho que você não gosta, ou acha que ele é pecador demais para estar no nosso meio, olhe para a trave do seu olho e comece a cortar os membros do seu próprio corpo. Porque o pecado que a gente mais tem que combater é o que tem dentro de nós. A gente devia gastar mais força era combatendo os pecados que nós colecionamos no nosso coração. E que muitas vezes, porque aprendemos muito bem a vestir uma capa, uma casca, uma máscara de santidade falsa e vazia, as pessoas não veem esses nossos pecados. Então nós não somos corrigidos neles. E a gente pode levar eles para casa e cuidar bem deles e tratá-los e alimentá-los. E ninguém vai nos reprovar por isso. Mas talvez aquele irmão em que o pecado dele apareceu, os meus dedos estão prontos para apontar e dizer, esse aí, não dá para suportar ele mais no nosso meio. Precisa ir embora. Você empurra ou eu empurro? Quem que vai jogar ele fora? Mas a verdade é que a gente precisa olhar para o nosso coração. E quantas partes a gente precisa cortar da nossa vida, não é verdade? Talvez nem sejam só membros do corpo. Talvez sejam jeitos de pensar, jeitos de falar, jeitos de agir, ou jeitos que a gente deveria ter e não tem. Quantas coisas a gente precisa extirpar da nossa vida? Amputar do nosso ser.
E a gente achando que tem que cortar um irmãozinho do nosso meio. Se seu olho te faz pecar, arranca ele fora. Se o seu pé te leva para lugares que você não deve ir, então fique sem os pés, mas vá para o reino de Deus. Vá desfrutar da vida em Cristo Jesus. Se as suas mãos te fazem pecar, então é melhor não pegar mais nada. Corte suas mãos fora. Se tem uma relação, um relacionamento, uma amizade que te faz pecar, se você não é capaz de ser a pessoa que influencia, mas é o influenciado, talvez esteja na hora de cortar. Se tem um local que você frequenta e que ali você não é capaz de ser maduro e de resistir ao diabo para que ele fuja de você, então é melhor que você deixe a capa nas mãos desse lugar e saia correndo, assim como José fez. Saiba o limite que você suporta da sua maturidade e saia correndo para Jesus, não só embora. Corte da sua vida imediatamente. Eu preciso cortar da minha vida imediatamente coisas que estão me levando em direção à morte. Mas o Senhor quer me chamar e quer chamar você para a vida verdadeira. Ao invés da gente investir força em excluir pessoas e selecionar quem é bom para conviver conosco ou não, nós devemos olhar para o nosso coração e começar amputações seríssimas no nosso próprio ser. Ao invés de uma profunda indignação, que é pecado contra o outro, a gente precisa fazer guerra com o pecado dentro de nós. E por mais que as pessoas possam nos ridicularizar pelo nosso rigor, pela nossa radicalidade contra o pecado, que a gente possa fazer como diz lá em Gálatas 5:24, que nós possamos crucificar habitualmente a carne, nossa carne com as suas paixões e as suas concupiscências. Que nós possamos fazer como Jó fala lá em Jó 31:1, que é fazer aliança com os nossos olhos para que eles não pequem mais. Fazer um combinado, ei olho direito, ei olho esquerdo, vamos ficar mais atento? E quando a gente quiser olhar para algo que não deve, vamos fazer uma aliança entre nós, que a gente não vai olhar, que a gente vai fechar os olhos, que a gente vai desviar o olhar, que nós vamos olhar para os céus e dizer Senhor, me ajuda, que os meus olhos querem olhar para onde não deve. Não é interessante que Jó fala que fez uma aliança com seus olhos, fez um combinado com seus olhos, de que ele não ia usar eles para pecar? Que a gente possa fazer como 1 Coríntios 9:27 nos diz, que nós esmurramos o nosso corpo e reduzimos ele à escravidão, para que tendo pregado para os outros, nós não venhamos a ser desqualificados. Mas esmurrando o nosso corpo, nós possamos lutar, fazer verdadeira guerra contra o nosso pecado. E se necessário, tomando até mesmo ações físicas, de não ir, não fazer, não falar, não andar em locais ou com pessoas que a gente costuma fazer, mas que nos levam para o pecado e nós não somos capazes de suportar e resistir. Até que adquiramos maturidade verdadeira e estejamos nesse lugar. E aqui a coisa fica séria. Se antes o castigo era a pedra do moinho, o Senhor Jesus é muito claro em dizer que existe um inferno que aguarda estes. Esses que não são capazes de extirpar o que precisa ser cortado de suas vidas, serão lançados no fogo do inferno. Sofrerão não padecerão somente aqui nessa vida, mas sofrerão eternamente em um lugar onde o fogo não se apaga e os vermes não morrem, não param de corroer as carnes do corpo. Você imagina que situação horrível você ter um lugar onde o seu corpo é corroído diariamente por vermes e a sua carne não acaba e os vermes não morrem? Que cena grotesca, não é verdade? Que dor horrível. Você estar num lugar onde você queima todos os dias. Porque uma queimadura é ruim de fazer. Se a gente queima um dedo no fogão já é difícil. Imagine você estar num lugar onde o fogo arde e você não morre desse fogo. E esse fogo não diminui o seu calor. Mas você não para de sentir a dor das queimaduras intensas no seu corpo. A fala de Jesus é para lembrar que o inferno é real. Não é para a gente fazer a coisa que é certa por medo do inferno, mas por consciência de que existe um lugar melhor em Cristo Jesus. E que Ele mesmo é quem nos ajuda. E que Ele mesmo é quem forja em nós essa santidade. E que Ele mesmo nos anima e nos encoraja e nos direciona para viver de maneira que agrade a Ele. E que a verdadeira igreja de Cristo, a melhor igreja que tem para se participar, é aquela igreja que vive em santidade, porque Jesus, o nosso Senhor, Ele é santo e perfeito.
e Ele nos conduz para essa vida de santidade. Parar de olhar para o outro e olhar para Cristo, olhando para nós mesmos e vendo o pecado que há em nós, e olhando para Cristo, que é o nosso alvo, e perseguindo esse alvo insistentemente, para que possamos alcançar a vida eterna. A nossa última lição que o texto nos ensina é que a melhor igreja é aquela então que prova e forja a sua fé em meio aos relacionamentos que constrói. E Jesus, Ele é o maior modelo dessa fé forjada, perfeita, aceita por Deus, e Ele é aquele que tem o maior amor, que dá a vida pelos seus amigos. O texto termina dizendo para nós que nós seremos, cada um será salgado com fogo, e até é curiosa essa expressão, né? Salgado com fogo. Ele traz aqui a figura do sal, que é uma figura comum, aparece em outros evangelhos, dizendo que o sal é bom, mas se ele perder o sabor, se ele for misturado, se ele perder as suas características de conservação, de tempero, ele não serve para mais nada, só para ser pisado pelos homens. Mas nós precisamos buscar ter sal em nós mesmos. O que Jesus está querendo dizer com isso? O sal aqui representa a fé genuína, a fé verdadeira, que transforma a nossa vida, que tempera o nosso ser e que faz com que a gente possa temperar a vida das pessoas, modificá-los, abençoá-los com aquilo que há em nós. Se antes ali o fogo, que fazia referência era o fogo do inferno, aqui o fogo tem mais uma figura de provação e que a nossa fé é forjada, nós seremos salgados em meio às provações, às dificuldades. E que é lugar mais difícil do que em meio às relações? A nossa fé é forjada no meio dos relacionamentos, no meio da igreja, com gente difícil e com o eu difícil, tentando conviver com o difícil do outro, ou com o outro que também é difícil. A verdadeira fé, a fé genuína, a igreja de Cristo é forjada na comunhão, e a comunhão nem sempre é de flores, nem sempre é tranquilidade, nem sempre todo mundo se dá bem. Às vezes a coisa esquenta. Mas nós, olhando para Cristo Jesus, que tem maior amor, que dá a vida pelos seus amigos, que se entrega em favor dos seus, que ama a ponto de se desfazer daquilo que é e se entrega por completo, é para Ele que nós olhamos e, inspirados nele, copiando o seu modelo e movidos pelo Espírito de Deus, nós então somos forjados a uma fé genuína e somos uma igreja verdadeira. Deuteronômio 8, 2-6 diz para a gente: lembre-se de todo o caminho pelo qual o Senhor, seu Deus, os guiou no deserto durante esses 40 anos, para humilhar vocês, para pôr vocês à prova, para saber o que estava no coração de vocês, se guardariam ou não os seus mandamentos. Ele humilhou vocês, ele os deixou passar fome, ele os sustentou com um maná que vocês não conheciam, que nem os pais de vocês conheciam, para que vocês compreendessem que o ser humano não viverá só de pão, mas de tudo que procede da boca do Senhor. Durante esses 40 anos, as roupas que vocês usavam não envelheceram e os seus pés não ficaram inchados. Portanto, saibam em seu coração que assim como um homem disciplina o seu filho, assim o Senhor, o seu Deus, disciplina vocês. Guardem os mandamentos do Senhor, seu Deus, para que vocês andem nos seus caminhos e o temam. As provações da igreja também vêm das mãos do Senhor, porque Ele quer nos forjar por meio dos relacionamentos. Dentro das nossas casas, na nossa convivência, na convivência com outras igrejas de nossa denominação, na convivência até mesmo com irmãos de outras denominações que fazem e vivem a fé de uma maneira talvez diferente da nossa, mas que são da família de Cristo, se professam a fé genuína em Cristo Jesus. E que serão unidos conosco. E mesmo sendo tão diferentes, aquilo que nos une precisa ser muito maior, que é a fé em Cristo Jesus. O amor de Cristo Jesus deve forjar em nós um senso de unidade plena e de igreja em Cristo Jesus. E se o sal se torna insípido, uma igreja exclusivista, uma igreja de gueto, que se separa, ele não serve para nada. Só para ser jogado fora, pisado pelos homens, como diz lá em Mateus. Mas nós precisamos ter sal em nós mesmos e paz com os outros. Paz com os outros. No que depender de nós, que tenhamos paz com todos os homens.
e que possamos andar como irmãos verdadeiramente unidos na fé em Cristo Jesus, num só Espírito, vinculados no amor perfeito de Deus. Não olhando para o nosso irmão como alguém menor, nem mesmo como alguém melhor, mas olhando como um igual, recebido em Cristo Jesus, a quem eu posso dar a minha mão e posso receber dele também as mãos, para que nós possamos juntos caminhar em direção a Cristo Jesus. A melhor igreja para frequentar não é a nossa, mas é a igreja de Cristo Jesus, que é aquela igreja que recebe e reconhece seus irmãos, que vive em busca de santidade e que forja a sua fé no meio dos relacionamentos saudáveis. Que o Senhor Deus nos abençoe e nos ajude a viver a verdadeira união da igreja de Cristo. Amém? Feche seus olhos, vamos orar. Senhor Deus, nós precisamos de Ti, porque o nosso coração é duro, nos falta humildade, e nós queremos, e às vezes temos até uma certa certeza de que somos melhores do que os outros. De que a nossa igreja é a melhor que tem. De que a nossa doutrina é incomparavelmente superior a todas as outras. De que o nosso pessoal é o mais legal, é o mais crente, é o que Jesus tem mais amizade também. Mas quantas mentiras nós carregamos no nosso coração. Dá para nós um olhar forjado no Senhor Jesus, pela palavra, que recebe aqueles pequeninos com amor, se professam a mesma fé, sendo tratados como parte da família. Que nós possamos olhar para nossos irmãos de outras igrejas e reconhecermos aquilo que o Senhor tem feito através da vida deles, ainda que possamos perceber que a fé deles possa ser imatura. Mas que tenhamos humildade para reconhecer que o Senhor está fazendo coisas maravilhosas em lugares e que tem gente crescendo na fé e nós estamos ficando para trás e precisamos olhar para esses irmãos como exemplos que nos inspiram a andar mais perto de Jesus. Que nós possamos caminhar em humildade profunda, lembrando que nós precisamos uns dos outros e somos forjados na fé no relacionamento mesmo, difícil com difícil, ferro afiando ferro, é gente cabeça dura com gente cabeça dura. Nós não somos muito diferentes, ó Deus, do povo do deserto, que precisou ser forjado na fome e humilhado por 40 anos para provar aquilo que tinha no coração. Por isso, ó Deus, que ao sermos provados, que o Senhor encontre em nós os mandamentos de Deus sendo guardados e praticados na nossa vida e na nossa vida como igreja. Nos faz uma igreja verdadeiramente simples, acolhedora e fiel à palavra. Nos faz uma verdadeira igreja de Cristo Jesus. Não só uma denominação bonita, interessante e profunda, mas uma verdadeira igreja que ama o Senhor Jesus acima de todas as coisas e que reconhece os seus irmãos na fé, seja onde eles estiverem. Que nós possamos tratar bem uns dos outros aqui dentro, nas nossas casas, aqui no nosso meio, no meio da nossa denominação, com outras denominações e tradições religiosas cristãs. Que nós possamos, ó Pai querido, perseguir o mesmo objetivo, que é a ampliação do reino de Deus pela proclamação fiel da verdade. E que ao olharmos o outro trabalhando, não é só porque a gente não está lá que vai ser mal feito, mas talvez justamente porque a gente não está lá e o Senhor Jesus está, é que tudo vai dar certo. E que nós possamos então acolher, reconhecer e vibrar com a pregação do Evangelho. Nos regozijarmos, como Paulo fala lá em Filipenses, com aqueles que estão pregando em nome de Cristo. Que nós não os impeçamos, não os proibamos, mas que sejamos estimuladores da propagação do Evangelho, porque aqueles que não estão contra nós, estão conosco, são nossos irmãos e trabalham pelo reino. Fortalece-nos, ó Deus, leva-nos em paz para nossas casas, sustenta a nossa vida, protege-nos ao longo da semana e que nós possamos sair daqui dispostos e desejosos por viver uma vida mais perto de Cristo Jesus, de segunda a segunda. Em nome de Jesus é que nós oramos. Amém. Convido você a se colocar em pé, para nós juntos recebermos a bênção de nosso Deus. Encerrarmos nosso tempo de culto. Que a maravilhosa graça de Cristo Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão, a consolação do Espírito Santo, seja com cada um de nós e com todo o povo de Deus espalhado por toda a terra, hoje e para todos sempre. Amém.
o Senhor abençoe a sua vida, tenha uma excelente semana. Eu peço que você se assente mais um pouquinho. Nós queremos chegar até a porta para podermos cumprimentar os irmãos. E não vá embora sem saudar o seu irmão, aquele que é igual a você, com a paz de Cristo Jesus, e passar lá embaixo, tomar um cafezinho, um chazinho, comer uma bolacha. Deus abençoe.